novidade da nossa Semana Acadêmica 2023 da PUC Campinas, com a honrosa presença da professora Graziela Maria Comini. Ela é uma das pessoas que eu conheço mais conhecedoras, estudiosas e apaixonadas do assunto empreendimentos de impacto social, né? Eu pedi a presença da professora Camila Brasil, que é a nossa pró-reitora de inovação, a presença também da professora Cibele, que é professora do nosso mestrado em sustentabilidade, além de uma pesquisadora emérita aqui da PUC. Então, antes de falar no currículo da professora Graziela e apresentá-la um pouquinho mais em profundidade, eu queria passar a palavra para fazer a abertura formal do evento à professora Camila Brasil, nossa pró-reitora de inovação. Opa, peraí, aqui. Tecnologia, agora abriu tudo. Isso. Começo a falar. Então, bem-vindo, né, todos e todas. Agradeço demais aí toda a organização do evento, professor Olmos, professora Cibele, principalmente a professora Graziele, que é a nossa convidada hoje, que é uma das referências no Brasil, quando a gente está falando de negócios de impacto há muito tempo. Ouço a professora Cibele falar dela. E agora, mais recentemente, a gente participando da Coalizão pelo Impacto, né, e estando na rede da Academia ICE, estamos aí muito alinhadas com os propósitos, né, e estreitando aí relações para avançarmos juntos nessa agenda dos negócios de impacto. Então, seja muito bem-vinda, professora Graziele, é com você, fica à vontade. Obrigada. Não sei se a Cibele vai falar alguma coisinha ou já podemos começar. Eu queria ouvir aí boas-vindas da Cibele, que ela é das pessoas mais entusiasmadas com seu trabalho aqui na PUC. Aliás, o contágio que eu tenho me foi passado por ela que me contagiou. Ela deve ter feito propaganda enganosa, viu? Esse é o Não, perigo. espero que não. Tenho certeza que não. Boa tarde a todos. É uma alegria, uma honra. Agradeço primeiramente a nossa pró-reitora, professora Camila Brasil, professor Olmos, pela oportunidade de estar aqui. E uma alegria imensa, né, em ter novamente a professora Graziela Comini, que dispensa, né, apresentações em relação ao tema de negócios sociais, negócios socioambientais. A professora Graziela esteve já conosco presencialmente aqui na PUC Campinas, numa outra oportunidade, para discutir essa temática. Ela é referência, realmente, na prática, na teoria, na ciência, né, reconhecida nacionalmente e internacionalmente nesse assunto. Então, assim, eu agradeço muito e teremos uma tarde de muito aprendizado, muito rica. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Professor Olmos, acho que o microfone está fechado, não sei se... Antes de passar a palavra para você, eu queria dizer aos nossos convidados e nossos colegas presentes, rapidamente, a professora Graziela, ela é professora da Faculdade de Economia, Administração e Atuária da USP, a FEA-USP, que todos nós conhecemos. Ela é coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor, também na USP. Ela é coordenadora do mestrado em empreendedorismo da FEA-USP. Ela é representante no Brasil da Social Enterprise Knowledge Network, é vice-presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas, é vice-coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos da Fundação Instituto de Administração, que é a FIA, da USP, é conselheira em empreendimentos socioambientais e negócios sociais no Brasil e no exterior, e co-organizadora do livro Negócios de Impacto Socioambiental no Brasil. Eu vou, no decorrer, colocar aqui à disposição de todos o link da professora Graziela no LinkedIn, que ela teve a gentileza de me fornecer, e aí
no futuro, se alguém tiver alguma necessidade de alguma informação, de algum contato, ele fica lá à disposição de vocês. Professora Graziela, sem palavras para agradecer a sua gentileza de estar conosco hoje aqui, e a palavra é sua, por favor. Prazer enorme, professor Olmos, professora Camila, professora Cibele, assim, queria estar aí dando um abraço pessoalmente para vocês, mas a gente vai viabilizar essa ida o mais rápido possível, né? E aqui eu espero aqui a gente poder estar dialogando, é um grande bate-papo, e como sabem, né, aqui toda a plateia, que deve ser de alunos, alunos de graduação, alguns alunos de pós, a gente o professor sempre traz alguns slides como um pontapé, né? Assim, um pontapé inicial para a gente poder começar a discutir. Eu só vou organizar algumas ideias, né? Mas aqui vocês podem me interromper a qualquer momento, com qualquer pergunta, qualquer dúvida, e aí eu só vou pedir para o professor Olmos, assim, de na hora que alguém fizer a pergunta, me corte, né? Não tem aí, assim, se a gente tivesse no presencial, seria mais, a gente conseguiria perceber essas interações, mas aqui no Teams estou com essas telas, às vezes eu não percebo que tem alguém que levantou a mão ou que fez alguma pergunta. Para mim é um privilégio a gente poder estar mais conversando do que palestrando, né? Então... Uma ideia, professora, seria talvez alguém levantar a mãozinha. Eu vejo aqui, todo mundo aqui, alguém levanta a mãozinha, eu, no momento oportuno, interrompo e passo a palavra para a pessoa. Se tiver um microfone lá, pode fazer a pergunta diretamente, ou se preferir, escrever no chat, eu transcrevo, eu lhe transmito a pergunta. Joia, então é isso, eu acho que a gente está aqui, assim, eu acho que quero deixar bem claro que esse é um espaço de troca, né, um espaço de interação, de eu poder também estar aprendendo, né, com vocês, e aqui eu só vou estar transmitindo organizando algum do meu percurso, né, de como eu fui, então, né, me envolvendo com essa temática, né? Por isso que o nome desse nosso bate-papo é um pouco desafios e oportunidades para negócios socioambientais, porque a gente já está com um certo histórico, né? Então a gente já tem aqui algo que a gente já observou que aconteceu numa realidade brasileira e também numa realidade internacional, e aqui a gente tem muitos desafios para a consolidação desse tipo de empreendimento, né? A grande pergunta, né, a gente pode aqui, né, ao longo da nossa conversa, e a gente poder tentar responder, seria até que ponto, né, os negócios de impacto, eles estão contribuindo para a promoção de um desenvolvimento sustentável, né? E será que esses modelos, eles são efetivamente, né, inovadores? Por isso, assim, eu queria compartilhar com vocês um referencial que a gente classifica, né, talvez alguns de vocês, né, não tenham tanta familiaridade, e assim, do que a gente está falando sobre essa nomenclatura. Acho que foi organizado uma semana, alguns que tiveram oportunidade, né, de estar na mesa da Célia Cruz, né, que já, de alguma maneira, já conversou um pouco sobre negócios de impacto. Depois, né, falar sobre esse contexto, né, qual que é o contexto de crescimento desses negócios, né, definir algumas categorias que a gente possa dizer, puxa, se esses negócios eles têm a intencionalidade de gerar valor socioambiental, o que de fato é valor socioambiental, né? Então, um pouco compartilhar com vocês, e aqui a gente poder identificar características, padrões, formular algumas hipóteses, né, sobre inovação e negócios sociais. Assim, claro que aqui tem assunto, né, para uma disciplina de semestre, né? Mas a gente vai assim tentando ao máximo, né, tentando organizar, né, e poder aí puxar coisas muito mais, né, aquilo que é mais atual. Diga, professor. Graziela, mais uma coisinha. Além de tudo isso que você disse, é o seguinte, um ponto que a Célia Cruz, ela colocou bastante ênfase na fala com o nosso pessoal, é que tudo isso, além de fazer o que faz, o potencial de bem que tem para a sociedade brasileira, para o futuro do Brasil e tudo mais,
é também uma senhora oportunidade de carreira aos nossos alunos, sem ser aquela história, como eu gosto de brincar em sala de aula, nós temos a opção de fazermos a nossa vida ou nos tornarmos mão de obra adestrada para trabalhar na multinacional. Nada contra as multinacionais, pelo amor de Deus, eu também já trabalhei lá. Mas se é esse o sonho, vamos lá. Mas eu acho que o nosso sonho pode ser mais amplo, em termos de carreira, do que só ser mão de obra qualificada até os 50 anos na grande multinacional. Depois, tchau, porque aí tem um rapazinho de 19, novo, chegando, né? Isso é bem interessante, professor Olmos, porque eu tive uma aluna de mestrado que ela fez justamente a dissertação dela, era para pensar carreira em negócios sociais. Isso foi em 2015, e foi feito um levantamento com alunos de administração, que foi da USP, da GV e do INSPER, né? E a ideia era o quanto que as pessoas se visualizavam numa trajetória de negócio de impacto. E foi surpreendente que já a gente está falando isso, né, de 7 anos atrás, a gente já tinha 40% das pessoas já sinalizavam que gostariam de ter uma trajetória em negócios sociais, né? Esse número certamente ampliou, né? E eu vejo pela minha amostra, pelo menos lá, eu coordenei a graduação, né, de 2013 a 2018, né? Então, tô na USP desde 2006 e estive na GV, né, desde 98 a 2006, né? Então, eu fui acompanhando também muito próximo esses jovens e também essas opções de carreira, né? Porque eu também dou aula de gestão de pessoas, eu tenho esse duplo chapéu, né? Assim, de gestão de pessoas e também na parte de empreendedorismo social. E é visível o que esse jovem ele vai buscar, né? Ele vai cada vez mais buscando, né? Assim, maior sentido no trabalho, e a gente sabe que o sentido no trabalho é um trabalho com sentido. Então, o propósito é identificar naquela organização organizações que tenham aí preocupações, né, sociais, ambientais, está no radar hoje do jovem, né? Então, ele começa a filtrar melhor, ele começa a identificar aquilo que faz sentido. E também essa grande corporação é o fato de, não é por ser uma grande corporação mais tradicional, mas é que tudo é muito mais engessado, né? E o jovem está procurando flexibilidade. Então, se a gente unir propósito, né, com organizações mais flexíveis, mais ágeis, os negócios de impacto, eles dão uma boa, né, solução, né, para essa busca deste jovem, que não necessariamente precisa ser um empreendedor, mas o empreendedor, né, está crescendo muito nas nossas universidades, né, graças a Deus, assim. Então, a gente vê que tem, dentro da uma trajetória em administração, antes você via grandes programas de trainee, né, dessas grandes indústrias, principalmente indústrias de bens de consumo, as consultorias estratégicas e mercado financeiro, né. Hoje você já tem praticamente 25% dos alunos, né, querendo fazer disciplinas e trilhas de empreendedorismo, né, querendo atuar em organizações menores, até porque é lá que eu consigo também mostrar o meu valor, enfim. Então, sem dúvida, eu não tenho, assim, não, para mim é uma certeza de que, né, muito desse campo de negócios, né, socioambientais, ele está crescendo fortemente, justamente porque os jovens, né, estão aí exercendo esse protagonismo. Por mais que aqui a gente tenha muitos empreendedores, né, que já, né, sempre serão jovens, mesmo com 50 anos, assim, mas a gente vai vendo que a maioria desses empreendedores é esse jovem numa faixa de 28, 20 e poucos anos, né, e que isso é muito, muito interessante, né, a gente ter observando, ainda mais a gente que dá aula em administração. Aí eu queria começar, então, dado que a gente falou dessa, né, da gente trabalhar e poder contextualizar, né, eu queria começar com algumas histórias, né, de alguns empreendedores, e eu propositalmente, né, selecionei, né, 3 momentos bem marcantes, né, de empreendimentos, né, que poderiam ser considerados negócios de impacto, né. Uma primeira geração, né, que eu diria que, assim, quando a gente tem a formalização de organizações da sociedade civil, né, e onde a gente tem pós a nossa constituinte, e a gente olha para uma organização que eu considero, assim, um exemplo de inovação, que é a Justa Trama, né. A Justa Trama, ela é uma das fundadoras, é a Nelza
Elza Nespolo, né, e ela em 95, quando ia acontecer o Fórum Social, que era em paralelo ao Fórum Econômico, lá em Porto Alegre, ela assim, trabalhava com costura e na parte de fazer camisetas, estava produzindo camisetas, iria produzir camisetas para o Fórum Social, e ela falou, puxa, mas assim, né, será que a gente não pode, assim, eu faço a costura, toda a parte de confecção, mas será que, da onde que eu compro o algodão, né, assim, da onde que, quem faz a parte de fiação e tecelagem, né, quem faz a confecção dos botões, né, e nessa época foi bem interessante, porque ela fez uma coisa extremamente inovadora, que tem até hoje em dia, e vocês podem olhar o site, né, que tem, assim, lindíssimas as roupas que elas produzem, que é unir, né, 7 cooperativas, né? Então, ela, na verdade, nasce de uma filosofia de economia solidária, né? Então, para elas, assim, eles diziam, o que a gente produz aqui, esta camiseta, todo mundo que faz parte dessa cooperativa tem que ter condições de comprar, né? Então, é a ideia de você, né, unir cooperativas, né? Então você pega o plantio do algodão, que é um algodão orgânico, né? Lá de Mato Grosso do Sul, lá do Rio Grande do Norte. Depois você tem uma outra cooperativa que fica em Minas Gerais, né? Que faz a parte de fiação e tecelagem. Depois tem a confecção de botões e adornos que vem da coleta de sementes, de casca do coco, que vem, né, de Rondônia. E você tem toda a parte de confecção, serigrafia, bordado e tingimento, que é em Porto Alegre. Então, ela tem uma inovação, e por isso que o próprio nome Justa Trama, né, porque tem todos os princípios, né, de fair trade, né, de práticas, né, abertas da precificação, e trama porque está falando no setor, né, de tecelagem, e com todos esses princípios. Eu faço muita questão de chamar a atenção desse caso, porque para mim é um caso muito emblemático de como a economia solidária, mesmo quando a gente não falava de negócios socioambientais nessa terminologia, já tem muito boas práticas. E se vocês olharem o site da Justa Trama, vocês vão perceber o quanto que assim a produção deles assim é incrível e não é um preço abusivo. É um preço que é justamente um preço justo, né? Esse é um exemplo que é bem da década de 90, né? Para a gente não achar aqui, alguns alunos acham que, né, a pipoca nasce no micro-ondas e que negócio de impacto nasceram agora, né, nesse momento. Não. Então, aqui a gente está falando de alguns empreendimentos que naquela época, e talvez até hoje, não utilize essa terminologia, né, de Ficou mudo para mim, tá? É isso mesmo? Você tá muda, Graziela. Ah, olha, então eu não sei por quê, eu acho que eu apaguei. Então eu não sei onde eu parei, peço desculpas, mas assim, eu acho que só queria reforçar que aqui é um caso onde se você perguntar para muitos empreendedores e de cooperativas, eles não vão se autodefinir como um negócio de impacto, mas de fato eles são, porque eles estão dentro de uma lógica de mercado, então eles estão vendendo aqui a confecção maravilhosa que tem na Justa Trama, vendem inclusive, né, para grandes players internacionais, assim, então Cotton Organic, assim, enfim, sempre nessa proposta do algodão orgânico, né? E gera um bruto valor para todas essas mulheres envolvidas nessas 7 cooperativas, né? Então, essa, assim, já é um embrião que a gente via já da década de 90, e se a gente dá um salto, né, para que, né, dos anos 2000, onde fica mais evidenciado essas alternativas, né, assim, de lógica de mercado, eu não poderia deixar de chamar a atenção de um caso que eu gosto muito, e para mim sempre foi um presente conhecer, né, que a primeira gestora, né, da Solair, né, foi minha aluna de mestrado, e ela analisou
à Solaria, que era a Anitta, e que foi muito interessante, porque o Howard, né, ele era um alto executivo, né, canadense, e que ele, né, passa por uma situação familiar bastante complicada e trágica, que é o falecimento da sua filha, e ele resolve fazer um sabático, né, na África, em Botsuana, e quando ele chega em Botsuana, ele vinha fazer um sabático trabalhando numa fundação que distribuía aparelhos auditivos, e quando ele chega em Botsuana, a primeira criança que ele se depara, e para ele poder levar o aparelho, é uma menina com o nome da filha dele, né? E quando ele resolve entregar o aparelho, né, para a família diz que ele não precisa mais do aparelho, porque ele já tinha um aparelho. O grande problema é que a bateria tinha acabado e o custo da bateria era quase equivalente ao aparelho, né? Então, para eles não fazia muito sentido ter o aparelho, né? Ele ficou muito sensibilizado com essa história e viu que talvez ele devesse pensar em alguma alternativa que pudesse resolver efetivamente o problema de pessoas que tinham, né, aparelhos, né, que para ter o acesso ao aparelho e também a continuidade do uso, né? E por isso que ele vai então, né, junto com fonoaudiólogos, né, e na universidade, ele vai, então, né, desenvolver um aparelho que ele é recarregado, né, com bateria solar, né, até porque naquela região esse era o maior ativo, né, e o que é mais bonito neste caso, primeiro que eu fiz questão de chamar a atenção, né, de coisas que estão vinculadas à universidade, porque a solução parte também, né, do que sai da universidade, mas a bateria da Solaria é utilizado em qualquer aparelho da concorrência e o aparelho da Solaria é 10 vezes mais em conta e é uma inovação aberta. Ou seja, qualquer pessoa que quiser replicar, né, essa solução, pode fazer, né? Porque o que mobiliza o Howard, né, é resolver o problema das pessoas mais humildes que não têm condições de ter, né, um aparelho, né, e aí, então, ele é um empreendedor social, ele é um fellow Ashoka, né, que é uma organização que reconhece empreendedores sociais, e a Solaria, ele já é um negócio internacional, né, ele está em Botsuana, ele está no Brasil, está no México, está na Turquia, quer dizer, ele tem essa possibilidade, ele teve essa possibilidade da expansão, e ele contrata pessoas com problemas auditivos, né? Então, a gente pode dizer também que é um negócio inclusivo nesse aspecto, né? E a gente aqui, histórias a gente tem um monte, a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas eu também não poderia deixar de falar do meu querido, né, ex-aluno Fernando Assad. O Fernando Assad, ele fez, né, a graduação na FEA, e depois, quando ele entrou no mestrado, né, sempre ele teve um trabalho na área social, na área, enfim, trabalho voluntário, mas também, né, atuando com projetos de responsabilidade social corporativa, enfim, a esposa dele é médica, né? E ele sempre ficava muito incomodado, e ele foi trabalhando em projetos com CDHU, né? Que é aqui na parte de habitação, e ele sentia um incômodo de que, puxa, né? Assim, como que a gente pode resolver alguns problemas das questões das moradias que são totalmente insalubres, né? A esposa dele, médica, né, recebia muitos casos, né, de pessoas que moravam em situações muito precárias, né? Então, essa precariedade da moradia causava muito impactos negativos na vida profissional, né, na dinâmica, na vida educacional das crianças, dos jovens, enfim, né? Então, portanto, o Fernando, né, resolveu fazer o seu mestrado, né, buscando alternativas, né, de negócios na área da habitação, né? E assim, como que a gente pode melhorar essa questão da habitação? Tem um problema sério de regularização fundiária, mas ele achou que talvez uma parte importante seria como que a gente pode dar uma moradia mais digna, né? E, portanto, a reforma passa a ser
algo relevante, e aí cria-se o Programa Vivenda, que já mudou muitas vezes do seu modelo de negócio, mas a sua intencionalidade é, de fato, né, oferecer uma moradia que, de fato, as pessoas se sintam bem, né, e que diminua todos os problemas de saúde e que crie aí muitas outras, né, externalidades positivas. Para a gente não se alongar, porque eu me empolgo, né, e eu, né, com todos esses tipos de empreendedor, né, eu queria só, a gente fica muito na academia, né, e a Cibele sabe disso, o professor Romos, assim, que a gente às vezes fica com esse preciosismo, né, do que é o que não é, né, quase Cecília Meirelles, né, é isto ou aquilo, né. Eu acho que eu tenho, quando eu conheci, né, o David Lepage, né, ele é um empreendedor social e, ao mesmo tempo, né, ele era responsável por uma fundação canadense, participando de um evento, né, com ele falou algo que para mim ficou muito forte, isso era em 2012, né, há 10 anos atrás, e a gente ficava, os acadêmicos, é isso ou não é? Mas o que é negócio social? O que é negócio de impacto? E ele falava de forma muito simples, olha, que negócio social, né, ele está vinculado, né, a um porquê, né, assim, então, ele não é um substantivo, mas ele é um verbo, né, assim, verbo por quê? Porque você tem uma intencionalidade, é você fazer acontecer, né? Muitas vezes tem muitos desejos, muitas preocupações sociais e ambientais, mas está fazendo, né? Assim, qual que é a ação, né? Então tem a ver com agir, né? Para mim ficou muito marcante, e a partir disso eu fiquei menos ficcionada com esse preciosismo, né, de definição da terminologia. Mas se a gente olha, né, essa discussão desse tipo de empreendimento, né? E se a gente olha que, puxa, se é um negócio, a gente está falando que ele vende um produto e um serviço. Mas se ele é de impacto, ele está gerando algo positivo para a sociedade, né? Então, ele gera um valor socioambiental. Essas dimensões de geração de valor econômico, que é você está aí vendendo um produto e um serviço, com a intencionalidade de gerar valor socioambiental, ele é algo que vai estar presente também. Se a gente olhar toda a literatura da parte de negócios, a gente vai ver que isso não é um bicho tão estranho, né? Que você está aí discutindo, né, ao longo da história, e a gente pode aqui elencar desde a virada do século XX, né, justamente qual que é o papel social das empresas, né? Então, não nasce agora em 2020, né? A gente já tem reflexões que só vão ficando adensadas, né, muito mais fortemente, né, a partir dos anos 2000, né? Então, aqui eu acho que é um pouco da gente falar para os nossos alunos, assim, que a temática social ambiental, ela está, sim, posta dentro da nossa discussão de administração, mas esse tipo de repensar, né, qual que é esta empresa dos sonhos, qual que é a empresa que a gente precisa para resolver as problemáticas socioambientais, que a gente vê que são, em alguns países, estruturais. Num país como o nosso, infelizmente, a gente tem questões muito sérias que não dá, o Estado sozinho não consegue dar conta disso. E nem tanto apenas com a ajuda de organizações da sociedade civil que têm feito trabalhos incríveis. Aqui o que a gente fala é assim, como que a gente pode rever a forma tradicional de fazer negócio. E este é um movimento, né, que vai se juntar com muitos, né, incômodos que a gente tem de executivos, de pessoas que trabalham em empresas, né, que começam a falar, puxa, mas será que é isso? Será que com tudo que a gente causou, que a gente ofereceu de inovação, será que a gente pode ficar contente com o resultado? Será que isso acabou se espalhando e gerou riqueza, né, para todo mundo de forma igualitária? Claro que a resposta óbvia é não, né? E há movimentos de incomodados em vários tipos de setor, né? Seja dentro do setor público, dentro do setor, né, tradicional, né, que a gente vê das empresas, né? Seja no setor de organizações, no segmento de organizações da sociedade civil, mas uma coisa é algo que é um consenso, esse incômodo
diz muito de que é importante redefinir esse capitalismo, né? Então, existe movimentos, né, que a gente tem desde movimentos das B Corps, movimentos como o Imperative, né, 21st, né, e depois a própria ONU começa a fazer, né, nos seus questionamentos, né, um chamamento de que talvez fosse necessário rever a forma como a gente faz os nossos negócios, e isso fica muito vinculado à necessidade da gente atingir os objetivos postos, né, para 2030, que a gente ainda sabe que está bastante distante. Nesse caldo que a gente tem, de que a gente tem problemas ainda crônicos, né, sociais, problemas, né, muito evidentes climáticos, né, e na parte ambiental, quer dizer, hoje o que eram mudanças climáticas há 5, 10 anos era uma coisa assim, é aqueles pesquisadores do IPCC, entendeu, que estão lá. Hoje a gente sente na pele, né, assim, o que são o nosso inverno super quente, depois, assim, verão frio, assim, as estações, a gente vai para o hemisfério norte, também ondas de calor de 40 graus, assim, então a gente chegou muito, a gente está vivenciando essas mudanças climáticas, né? Isso faz com que são alertas, né? Chacoalhões, né? Que o ser humano tem que ter para que possa modificar as coisas do jeito que elas estavam vindo sendo, né? Então, as ODS, ela é um grande chamamento para que a gente possa, né, reformular as várias estruturas, né? Sejam as organizações tradicionais e sejam novos empreendimentos que são, né, idealizados. Isso faz com que a gente comece hoje a se dar conta, né, de que a gente está num mundo onde a gente precisa ter dois tipos muito evidenciados de finalidade, né? Que a finalidade puramente econômica, né? Ela tem um esgotamento, né? Daquilo que está proporcionando enquanto desenvolvimento. Mas também você só pensar na geração de valor socioambiental, talvez você não consiga ter uma captação suficiente para fazer você ampliar as suas atividades. Então, hoje a gente está num mundo onde as organizações elas estão postas em xeque, onde elas vão tendo que incorporar objetivos que antes não eram tão familiares a ela, né? Então, se a gente pensa numa organização da sociedade civil, existe sim concorrência no terceiro setor, existe sim a necessidade de você pensar em atividades de geração de renda que não desvirtue tua missão, obviamente, mas que venha agregar, ampliar o seu orçamento. Da mesma maneira que as organizações privadas, as empresas, elas são pressionadas, né, para adotar práticas de ESG, né, ter práticas mais consistentes de sustentabilidade, e elas vão, então, agregando, sendo pressionadas a poder incorporar, né, ações, né, que, de alguma maneira, gerem valor socioambiental na sua cadeia de valor ou em projetos no seu entorno. E aí, aqui cabe, então, dizer que, no meio disso, já nasce um empreendimento, né, que, como a Nelsa, como o Howard, como o Fernando, que já tem essa intenção de falar, eu não quero ser uma empresa tradicional, né, eu sou uma empresa cuja minha atividade, ela atende uma problemática socioambiental, e para eu conseguir atender isso, eu estou vendendo um produto e serviço, né, um aparelho aditivo, estou vendendo uma confecção, né, com todos os princípios e lógicas de fair trade, com algodão orgânico e que regenera, né, aquele solo, né, com toda essa preocupação com regeneração ambiental, né, ou fazendo reformas habitacionais, e aqui eu poderia elencar diferentes segmentos. Eles nasceram para resolver um problema, né? Eles não são Estado, eles não são governo, então, obviamente, tem um poder que é limitado, mas eles podem contribuir efetivamente por problemas que a sociedade está vivendo. Essas organizações a gente chama de realmente organizações de hibridismo, ou organizações híbridas, né? Que aqui a gente, no português, a gente usa mais facilmente a nomenclatura, né, de negócios de impacto, negócios socioambientais. O professor Yunus foi uma pessoa muito importante nesse segmento, né, ao criar o Grameen Bank e mostrar que o microcrédito, né, ele pode ser, né, um instrumento importante, né, de desenvolvimento sustentável, na medida que está dando
voltando para mulheres pobres, né? E um valor muito pequeno resolve e muda a vida de muitas famílias, né? E o professor Yunus, ele cunha, né, com o Grameen Bank, né, a nomenclatura negócios sociais. E a filosofia do professor Yunus, que estava aqui a semana passada, né, é de que, né, um negócio para ele crescer seria interessante, né, importante reinvestir todo o seu lucro no crescimento, né? Então a ideia é, puxa, tem que gerar valor econômico, né? Tem a intencionalidade de gerar um valor social e ambiental, e, puxa, seria muito melhor se reinvestisse. Essa é uma filosofia do Yunus. Não necessariamente todos os negócios sociais precisam reinvestir, né? O importante é que eles queiram resolver uma problemática socioambiental dentro de uma lógica de mercado, né? Como eu sou economista, né, assim, eu brinco às vezes por deformação, que eu já saí bastante tempo da minha atuação em economia, mas esse gráfico, deixa eu acho que não, este gráfico Graziela, deixa eu interromper você um segundinho. Sim. Você está usando o Alt Tab que o Zé Luiz falou. Sim. Pediria você que deixasse um pouco mais para a gente poder ver a tela, porque assim que você exibe, ele some. Deixasse um pouquinho mais de tempo para a gente poder ver o seu slide. Ah, tá bom. Então, aqui está no slide do hibridismo, né? Isso. Do hibridismo, né? Isso. Ok. Aí, agora está no gráfico. Agora é o novo, está perfeito. Tá. Joia. Então, assim, então aqui como economista, né, que sou, assim, eu acho que aqui esse gráfico mostra que a gente está num movimento onde, né, as empresas tradicionais, elas estão com boas práticas de responsabilidade social corporativa, prática de sustentabilidade, elas conseguem, né, caminhar com esse eixo, né, para cima. Os negócios com impacto socioambiental positivo, eles estão aqui nesse eixo equidistante, onde há uma preocupação com a geração de valor socioambiental e a geração de valor econômico. E a gente vê muitas organizações da sociedade civil, empreendimentos de economia solidária, né? Eles, de fato, eles podem ser negócios inclusivos, onde os próprios proprietários fazem parte, são de populações minorizadas ou vulneráveis, né? Então, os negócios de impacto, se a gente pudesse, né, aqui sintetizar de uma forma bem simples, né, eles são esses empreendimentos que estão em regras de mercado. Se a gente olha para a temática de empreendimentos sociais, que é uma temática que tem sido discutida e debatida na literatura desde 90, e onde a gente tem um dos grandes expoentes, né, infelizmente não está mais conosco, infelizmente ele faleceu, o professor Gregory Diz, falava muito que uma das características, né, dos empreendimentos sociais, né, era justamente a inovação. É de você resolver uma problemática socioambiental de uma forma inovadora. Eu considero os negócios de impacto social como um subconjunto de empreendimentos sociais. Nem todos empreendimentos sociais são negócios com impacto social, mas os negócios de impacto social são empreendimentos sociais, né? E os negócios com impacto social, eu classifico eles como modelos híbridos, né? Porque eles juntam características de organizações com fins lucrativos, ou seja, né, venda de produtos, serviços, e também de uma dinâmica, né, que ela é típica de organizações da sociedade civil, que é a geração de valor socioambiental. E o que é este impacto, né? Este impacto significa transformações de longo prazo, né? Transformações socioambientais, né? Que, claro, que se a gente fosse mensurar, né, seria a gente poder entender o que aconteceu com aquela comunidade, naquele território, fruto daquela intervenção, né? Então, acho que aqui a ideia é da gente pensar que ao criar um empreendimento, né, o que eu quero gerar, né? Por isso que a gente fala muito da teoria de mudança, né? Qual que é a teoria de mudança deste negócio, né? Por que ele está
fazendo reforma habitacional. O que ele quer modificar, né? Assim, então, ele sabe que tem um problema de precariedade, que isso causa, né, problemas, né, de assim, faltas, né, no trabalho, mas o que o Fernando não sabia, quando foi feita uma mensuração de impacto, era justamente que você ia gerar, né, um valor que era das relações entre aquela família, né? Então foi feita uma mensuração de impacto onde diminuiu a exploração de pessoas, a exploração sexual dentro desses núcleos familiares, porque foram criados dormitórios separados, né? Então, nessa reforma, e a gente sabe que muito dessa exploração, né, sexual é feito dentro do núcleo familiar, né? Então, às vezes, é o padrasto, né, que está. Então, o fato de você ter essas paredes melhorou, né, a performance dos jovens, das crianças na escola, porque com maior luminosidade eles conseguiam estudar melhor. Modificou muito as relações familiares, porque as pessoas ficaram mais dentro do seu própria casa, porque era uma casa que muito mais agradável de se morar, né? Isso, né, não estava na teoria da mudança, né, do programa Vivenda, mas foi um impacto que foi percebido, né, após, né, alguns anos, né, acompanhando essas famílias. Se a gente olhar, então, na parte, né, do que é, como que a gente pode gerar, né, valor e impacto, como gerar valor socioambiental. Aqui eu organizei pelas várias literaturas, né, e por várias artigos, né, e mesmo intervenções, né, de Banco Mundial, de pensar como que a gente resolve um problema de pobreza, né? Muitas vezes a gente tem uma visão muito míope, né, que basta eu aumentar a renda daquela pessoa, daquela comunidade, que eu vou estar modificando a sua realidade. Sim, a renda, ela é um capital importante, né? Mas ele não é suficiente para poder alterar uma situação, né, dentro de um território vulnerabilizado, né? E se a gente junta essas literaturas, né, existem autores que falam muito da necessidade de você aumentar diversos capitais, né? Então, o capital físico, né, então acesso à moradia, acesso a bens duráveis, né, o capital produtivo, né, com trabalho, com acesso a bens de produção, capital humano fundamental do acesso à educação, a serviços de saúde, alimentação saudável, mas tinha algo que a literatura não juntava, né, que era também mostrar que um desenvolvimento sustentável passa por aumentar o capital natural, né, da conservação da biodiversidade, de serviços ecossistêmicos, de você contribuir para uma economia de baixo carbono, de uma economia onde você, de fato, né, lida com a restrição de recursos, né? O Brasil, ele é péssimo na parte de reciclagem, a gente só recicla 3% de todos os nossos recursos. Se a gente compara, né, com países como a Alemanha consegue reutilizar 45% de todos os recursos utilizados, né? Então, a gente tem aí um campo enorme, né, de trabalho. E tem algo muito interessante que aí aqui se tem algum aluno de economia, né, deve ter já está estudando, que é um conceito em economia que a gente fala que é poverty penalty, a penalidade de você ser pobre, né? A penalidade de ser pobre faz com que você pague as coisas mais caras, né? Então os custos de transação são maiores, você tem menos acesso a fontes de financiamento, você tem muitas das operações no mercado é feito por intermediários. Então, se eu crio um empreendimento que diminui esses custos de transação, eu estou fazendo uma contribuição, eu estou gerando valor social. Se eu crio um empreendimento que trabalha com ampliação do capital natural, capital produtivo, né, ou contribui para uma economia de carbono, são fatores muito objetivos, né, que de fato, né, um empreendimento ele pode contribuir. Além desses fatores objetivos, a gente tem que agregar também alguns fatores subjetivos, que é
a ampliação do capital social, do aumento da cidadania e da ampliação do capital cultural. Existem muitos empreendimentos sociais, negócios sociais, que trabalham nessa questão do ampliação, né, desse capital cultural. A gente tem trabalhos incríveis na Amazônia, por exemplo, né, trabalhos, empreendimentos de turismo sustentável, né, onde você valoriza tradições, onde você fortalece vínculos no território, onde você resgata a história. A gente tem, se a gente olha, por exemplo, né, tive acesso a alguns trabalhos, por exemplo, na Espanha, né, onde tem um negócio social que chama La Farreda, que foi criado, que é um hospital psiquiátrico, que era um hospital, que na verdade um médico psiquiatra não acreditava nessa proposta tradicional de tratamento, e ele criou, né, uma fábrica de iogurte, né, na Catalunha. E ele sempre brincava, né, que ele chama Cristóvão Colomb, falava, puxa, né, se eu não sei quem é mais louco, né, se sou eu com os meus louquinhos ou se foi o dono do hospital que fez a primeira compra sem eu ter produzido os iogurtes, né, e que aceitou fazer este tipo de, né, compra. E nesse aspecto, a gente tem, onde a gente olha pela história, La Farreda hoje concorre com Danone, com Nestlé, e dentro do território da Catalunha tem maior market share, né? Ou seja, há uma valorização. A gente sabe que também, né, em alguns territórios isso eu vou comprar produtos daqui, né? Na Inglaterra, se você tem um tipo de produto, né, você olha quantos quilômetros o produtor está, porque você aceita comprar até 15 quilômetros, porque depois disso você fica muito longe. Então, tem vários tipos de contextos que a questão do território e do fato de ser aquele produto naquela localidade faz toda a diferença, né? Eu vi aqui que teve alguém que fez uma pergunta, né? Aqui, então, eu creio, não sei se o professor Olmos consegue, eu acho que, deixa eu ver aqui, Oi, Buchá, oi, diga, Sibeli. vamos lá. Temos aqui uma pergunta, já está muito rica esse debate, né, os exemplos da professora. Passar aqui para o professor Olmos. Estão me ouvindo aí ou não? Então, vocês estão ouvindo o tab? Vocês estão vendo a tela ou estão vendo... De vez em quando a tela e tem horas que aparece a apresentação, mas não é sempre. Que coisa assim. Agora vocês estão vendo o quê? Só para eu saber. Só os rostinhos. Ah, então tá. Então eu vou deixar Agora sim, está compartilhando a tela. a tela. Nós temos uma aluna, Uhum. esse nome. Você tá no mudo, Olmos. A Bushra, ela é uma aluna nossa de graduação, de último período na administração. Ela já fez parte da liga com a professora Cibele, é uma aluna bastante interessada, trabalha bastante perto da gente. A pergunta que ela está fazendo é o seguinte: sempre que estuda-se o negócio de impacto social, sempre se imagina algo partindo do zero. Aí a questão que ela coloca é: por que as organizações que já existem, que já estão no mercado há tanto tempo, não poderiam, né, tornar-se empreendimentos de impacto social, continuando a ser um negócio, mas saindo daquela estrutura tradicional do meu objetivo é isso, visão, missão, e agora bota ESG na jogada aí para todo mundo ficar bonito na foto, né? Mas a questão dela, como é que a senhora vê essa questão? Não dá para pegar um bonde andando já e transformar esse bonde num super foguete, alguma coisa assim, mas além do que a empresa só é na sua origem lá, né? Essa é a pergunta dela que eu achei bastante interessante. Muito interessante. Bushra, né? Assim, não sei se eu pronunciei certo. Bushra, né? Ótima colocação, né? Assim, eu queria, assim, o meu grande sonho, né? Que seria que um dia a gente nem precisasse falar sobre diferenciar negócios sociais, negócios de impacto dos negócios tradicionais, que todos eles o seriam, né?
Infelizmente, a gente está num momento de transição, né? E é muito mais difícil você mudar o mindset, né, do que você criar alguma coisa nova. Mudar só que a gente tem organizações muito interessantes, assim, né? Assim, e eu acho que quando há um movimento das empresas tradicionais, acho que o primeiro movimento que eu tenho observado é, de fato, elas incorporarem valores, né? Então, se a gente olha para as empresas B, né, as empresas B não necessariamente são negócios sociais. Por que que não são? Porque o produto que elas estão vendendo não necessariamente vai resolver um problema, mas a forma como elas estão produzindo aquele produto podem sim contribuir. Então, elas não são um negócio de impacto, mas elas podem. A sua cadeia de valor, ela pode ser uma cadeia de valor que, de fato, gere valor socioambiental. E isso é uma preocupação das empresas B. Então, quando você vê, por exemplo, uma empresa como a Merco, de borracha, né, é um grande, assim, realmente eu recomendo que todo mundo, né, aprenda um pouco sobre a Merco, que é no Rio Grande do Sul e que faz aquelas borrachinhas que antes tinha licença de fazer da Barbie, do Mickey, tudo. Chegou um momento que falou assim, para que eu vou fazer uma diferenciação das crianças, fazendo com que aquela que tenha da Barbie, ela se acha melhor do que aquela que só é uma borracha verdinha, né? Assim, então a Merco criou uma unidade de inovação social, é um caso lindíssimo, tem livros, né? Reformulou todas as suas práticas de gestão de pessoas, né? Enfim, aí busca, eu diria assim, que é um exemplo claro, tem parceria com Origens Brasil, compra borracha, né, na Amazônia de forma assim super ética, né, respeitando os movimentos, né, assim, da própria natureza. Enfim, é um caso disruptivo, mas é um caso que, assim, eu vou eleger alguns, né, casos que existem, e eu acho que depende muito do fundador, né? Algumas empresas já são grandes, são organizações que têm conselhos, que, enfim, têm ações, assim, então são muitos stakeholders, né, a ser envolvidos, né? E por isso que começar do zero, você está começando zerado, você já imprime essa intencionalidade, porque a intencionalidade, a gente não tem uma legislação no Brasil. Eu também me questiono se ela é necessária, mas isso é um outro debate. Mas a intencionalidade, ela é vista na tomada de decisão, no seu dia a dia. Exemplo, né? Eu participo, né, do conselho da For You Too, né, que agora é você também, VCTB, né, que criou dentro da universidade, ele fazia parte, né, da ISEC, o Gustavo Fuga, ele vem de classe média baixa do Rio de Janeiro, né, foi fazer a universidade em São Paulo, e ele não sabia falar inglês, né, e ele foi aprender a falar inglês na interação com intercambistas da ISEC. E aí ele teve uma sacada, junto com a irmã e com uma outra aluna da USP, de falar, puxa, por que a gente não, então, não cria um empreendimento, né, para que a gente possa oferecer aulas de inglês para pessoas bem humildes, porque está com pessoas estrangeiras, porque algumas escolas, né, é brasileiro que aprendeu a falar inglês, 3% da população brasileira fala inglês, né? E que o fato de alguém falar inglês, isso muda a vida daquela família, porque pode conseguir trabalhos muito melhores. E aí sim, Gustavo criou a For You Too, que tem franquias, é a primeira primeira escola de inglês com franquias sociais, né? Mais de 13 mil alunos, enfim, um caso bem interessante. Mas o que eu digo, né? Um dos embates que teve, né, na discussão do conselho era que quando houve um aumento da inadimplência, se identificou que a inadimplência ocorria quando era por boleto, não, e não era cartão de crédito, né? Então, esse ficou um tema. Puxa, se eu fosse uma empresa tradicional, né, uma Wizard, uma Cultura Inglesa, qualquer outra, fácil, né? Bom, não vamos mais vender, né, por boleto. Vamos agora só cartão de crédito. Se você é um negócio de impacto, você fala, quem é a minha população? São pessoas desbancarizadas, né, pessoas que têm problemas no cartão de crédito, às vezes não tem cartão, tem limite para o cartão, né? Se eu mudo o meu negócio e só considero a lógica tradicional, eu faria uma tomada de decisão.
Se eu sou um empreendedor, que eu estou preocupado em que aquela aula de inglês ela seja direcionada para aquele público, eu tenho que pensar duas vezes. Eu posso fazer, né, alguns testes, mas eu não posso tirar o boleto, né? Então nesse aspecto a intencionalidade ele está no coração, entendeu? Ele está no coração e na mente desses empreendedores, né? E quando você é uma empresa tradicional, para você mudar, né, assim, essa engrenagem, ela é muito mais lenta. Mas a gente vê um movimento, eu sou otimista, eu acho que a gente está. Tem uma frase de um grande conhecido meu que fala: vamos deixar o pessimismo para dias melhores, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, né, a gente tem que ser otimista de que a nova geração, vocês, né, não estou vendo o rostinho de vocês, mas provavelmente são muito mais jovens do que eu, né, que já vivi mais de meio século da minha vida, e certamente vocês já vão criar, já vão ter outros princípios norteadores. Então, agora, a mudança, ela é possível, né, ela está acontecendo, né? Eu acho que a pressão da sociedade ela está acontecendo e muito desses empreendimentos tradicionais que não estão revendo os seus valores estão perdendo talentos. Vocês já não querem mais entrar nessas organizações. Então há um movimento sistêmico interessante, né? Mas eu diria que o puro, né? Aquele empreendimento puro que já nasce com essa intencionalidade, ele fica muito mais concreto, visível, com muito mais chances de ter um impacto mais expressivo do que aquela que ainda está pensando se vale a pena, entendeu? Assim, o que eu vou fazer, né? Tudo Deixa eu bem? falar uma coisa. Claro. Graziela, uma coisinha. Já que a gente te interrompeu, antes de você continuar no seu próximo slide, deixa eu te fazer uma pergunta que ela é difícil. Nós temos um primeiro projeto junto ao ICE, junto com o ICE, ou proporcionado com o investimento do ICE, que é uma escola de ensino médio, último ano de ensino médio, uma escola na região de Campinas mais vulnerável, é comprovadamente a região mais vulnerável, um bairro super distante, um bairro muito carente. Então, nós estamos oferecendo um curso de 1 ano e meio de empreendedorismo social a esse pessoal. Então, eles vão cursar, são lá 25 alunos na turma, e tem tudo que nós temos direito. Tem camiseta, vamos trazê-los aqui no nosso mescla de ônibus para fazer algumas aulas presenciais, outras aulas. A professora Camila teve há 2 semanas atrás lá fazendo a abertura solene do evento, classe lotada. A semana passada, a professora Cibele foi fazer a primeira aula de modelo C e teoria de mudança e tal, foi um sucesso. Como é que a gente aborda pessoas em situação de vulnerabilidade falando com essas pessoas? Olha, eu estou aqui, eu privilegiado, sou bonzinho, eu vim aqui cuidar de você, pobre. Como é que a senhora vê, como é que a senhora recomendaria que fosse... nós vamos mandar mais docentes para lá, a próxima aula, inclusive, é minha. Como é que a gente se dirige a essas pessoas? Olha, eu estou aqui falando com você, eu sei tudo, eu sou bem de vida, e sou privilegiado e vim compartilhar um pouquinho da minha bondade com você. Como é que a gente poderia fazer isso? A senhora já viveu isso mais do que nós somos noviços, né? Nosso acordo com o ICE tem menos de 1 ano, nós somos noviços nessa área. Como é que a senhora recomendaria que a gente fizesse sempre a nossa abordagem? Ou seja, trazendo eles aqui, que nós vamos fazê-lo, ou indo lá os nossos docentes durante esse 1 ano e meio que a gente vai conviver. Eu acho que o ponto principal, professor Olmos, é a humildade, né? A humildade de saber que a gente não sabe tudo e que a gente pode
levar um conhecimento, mas a gente também traz conhecimento, né? Assim, o que que a gente, assim, então, o que eu acho que incomoda, né, quando a gente vai na periferia e dialoga com o pessoal da periferia, o que que eles vão relatando, é que às vezes há muita soberba, né, de quem talvez não vive na periferia, de achar que lá são todos miseráveis, que não têm competências, que não são inovadores, que não assim, então, que as soluções partem de quem está fora, né? Eu acho que quando a gente dialoga, né, com esse público, né, e dialoga mostrando de que, olha, somos diferentes, né? Eu, de alguma maneira, tive um certo privilégio, mas aqui existe potência, né? Então, vamos colocar qual que é a potência que está aqui, quais são as soluções para os problemas virem das próprias pessoas, né? Então, eu digo que é muito mais uma questão de postura, né? Assim, de trabalho muito mais colaborativo, né? Do que um muro que se constrói que a gente não vai conseguir, né, ultrapassar, né? Porque não é que o pessoal de periferia não quer dialogar com o pessoal que são os privilegiados. Eles não querem só serem tratados como burros, incompetentes e sem valor. Né, assim, e o que é de fato uma verdade, né? Porque há muita soberba mesmo, né? Muitas dessas iniciativas, ou mesmo visitas na periferia, quase tratavam a periferia como um grande zoológico social, entendeu? Assim, de alguma maneira, assim, com pouca troca, né? E pouco, assim, aprendizado. Quer dizer, o que que a gente aprende? Porque se tem espaços de muita colaboração, é na periferia, né? De muita criatividade, né? Então, quais são essas potências, né? Então, eu diria que talvez um bom trabalho seria esses próprios jovens, né? Eles se reconhecerem como potências, né? Eles se reconhecerem. A gente, por exemplo, tem aqui, num trabalho que a gente faz com alunos, né, de ETECs, aqui em São Paulo, um grande objetivo que a gente tem, pasmem, é que esses alunos não se veem na USP. Muitos deles nem sabem que a USP é uma universidade pública, né? E não acham que este é um ambiente para eles, né? Então, um grande esforço que a gente tem é romper isso. A universidade, a USP, é deles sim, entendeu? E a gente quer aproximar, e a gente quer mostrar e fazer de tudo para que estes alunos consigam de ETECs, eles venham e se vejam na USP. Então, eu diria, não sei se, né, se ajuda ou não, mas eu acho que tem um trabalho, né, de proximidade, né, de empatia, né, de humildade, né, e de muitas vezes questionar, será que está valendo a pena? É isso mesmo, né? Entender, né? Eu acho que se for identificado, por exemplo, na PUC, alguém que veio, né, deste território, eu acho que é legal ter junto, né, assim, né, eu acho que aí não ir só o docente, mas, puxa, por que que um aluno da PUC não pode estar junto com o docente da PUC e juntos darem algum tipo de conteúdo, enfim, estou aqui sem conhecer essa iniciativa, né, mas eu acredito muito as pessoas endógenas, né, na hora que você traz alguém que está na PUC, que é de um território, e ele volta naquele território, né? Ele tem outro tipo de linguajar, outro tipo de forma de acesso, que muitas vezes nem acho que é a gente que tem que dar aula, né? Assim, então, mas enfim, aí a gente pode depois, né, conversar mais. Obrigado, é isso aí. Bom, estou aqui, depois vocês me falam que eu achava que o tab, só eu estava vendo vocês e que vocês estavam vendo os slides, então eu nem vou pôr o tab agora para não complicar aqui dos slides, mas eu acho que Ok, está ótimo. O ponto central é que no negócio social, negócio de impacto positivo, negócio socioambiental, essa aqui são nomenclaturas mais usuais que a gente tem, né, aqui no Brasil. A questão fundamental, e aí eu digo, né, para a busca, né, peço desculpa se eu estou pronunciando errado, de que as atividades, aquilo que eu estou fazendo, né, que vai transformar, que vai gerar valor socioambiental, está ao core business. É a proposta de valor.
é muito diferente se ele é apenas um efeito colateral, uma externalidade positiva. Eu tenho um belo projeto, né, social, entendeu? Que ótimo, todas as empresas deveriam ter, assim, que gera valor, gera, mas é uma externalidade positiva. Mas o que que eu vendo, né? Assim, o que que, assim, né, se eu estou na mineração, né, por mais que eu tenha trabalhos incríveis, né, da Vale, do Fundo Vale, da parte de regeneração, nunca Vale vai ser um negócio social, entendeu? Porém, por melhor que sejam todas as iniciativas e preocupações que se tem na parte de regeneração, né? Então, você tem aqui uma diferença dos negócios sociais, que é o core business, aquilo que faz. E nesse core business, né, como ele é um negócio que foi criado para resolver um problema social, né, de uma determinada população, você pode, né, quando eu penso na problemática social, incluir, né, essa população como consumidor, incluir como fornecedor, como distribuidor, ou mesmo incluir como funcionário, como no caso da Solaria. Então, o consumidor, essa população era uma população mais vulnerabilizada, né, porque foi direcionado esse produto, né, ele contratava também pessoas, né, com deficiência, né, então está falando de uma população específica de pessoas com deficiência. Mas um negócio de impacto socioambiental também pode ter foco na conservação da biodiversidade e regeneração. Então, por isso que a gente está falando aqui sempre de socioambiental, né, e alguns deles totalmente juntos, né, social e ambiental. Se a gente, então, né, aqui resgata o próprio conceito que o Instituto de Cidadania Empresarial e aqueles que tiveram contato com a Célia, eu acho que 4 critérios são muito interessantes que ajudam a gente poder posicionar esses empreendimentos que não têm a ver com configuração jurídica, né? Por isso que eu faço questão de trazer a Justa Trama, que tem uma configuração de cooperativa, né? O Solaria é uma organização limitada, o Programa Vivenda também, assim. Então, você, não importa se você é limitada, se você é cooperativa, o que importa é a sua intencionalidade, que a solução de impacto é a atividade principal, que você tem um compromisso com o monitoramento, então, como eu comentei com vocês, para você também, né, que era For You Too, assim, ele começou assim, a R$ 79, viu que o grande problema nas escolas de inglês, o que encarecia a mensalidade, né, era os livros didáticos, é aí que as escolas ganham. Eles fizeram questão de não adotar livros didáticos de forma online, né, gratuito, e qualquer pessoa pode fazer, né, para ser aluno, né, dá para você também, né, mas na medida que 100% daquela população ser classe A e B, eu vou estar fugindo daquilo que é a minha intencionalidade. Então, eu monitorar, né, eu poder saber se eu estou me aproximando da onde do problema, né, que gerou a iniciativa, isso é importante, e busca de retorno financeiro, operando pela lógica de mercado, porque se eu dependo de doações, não tem nenhum desmérito, né? Mas isso te caracteriza mais como uma organização da sociedade civil. Aqui é você, de fato, vender um produto e serviço, né? Então, nessa primeira parte, né, eu acho que é importante a gente dizer que, assim, que muito desse contexto, né, que deu estímulo para um crescimento de empreendimentos, né, com essa lógica de mercado e com a geração de valor socioambiental, vem muito decorrente das estratégias que a gente tem, né, que infelizmente priorizaram o crescimento econômico em detrimento, né, da equidade social e ambiental. Então, a gente teve um processo grande de industrialização desordenada em termos geográficos, então a gente tem muita inequidade geográfica, uma urbanização acentuadíssima, né, o que faz com que as cidades não conseguiram, né, dar um mínimo de bem-estar. Então, a gente tem problemas sérios, né, de moradia, de saneamento básico, de educação, saúde, né. Nunca tivemos preocupação com o meio ambiente, né, a gente é um país que a gente está aí rodeado do nosso litoral, né, a gente desconsiderou sempre a Amazônia, agora, de fato, a gente começa a ver o quanto que ela é relevante, uma desigualdade estrutural de renda, gênero, raça, né?
a gente vive muito dos problemas que países desenvolvidos também vivem, né? Hábitos típicos da sociedade, então, problema alimentar, assim, né, muito ruim, né? Então, a gente tem problemas nessa parte de alimentação, de consumismo, né? E, infelizmente, a gente tem uma ineficiência da ação governamental que não consegue ser um provedor de serviços sociais, educacionais e de conservação ambiental, né? E por isso que eu posiciono os negócios sociais assim como sendo importantes para que a gente consiga escalar inovações, né, socioambientais. Isso não significa que a gente não tenha que batalhar para melhor eficiência da ação pública e nem a gente poder batalhar para o aumento de organizações da sociedade civil. Aqui é mais um ator que se junta a esses dois na atuação em setores, né, clássicos, né, da ação pública, né? E quando a gente fala de inovação social, eu estou aqui um pouco preocupada com o meu tempo para a gente poder dialogar e poder abrir para mais questões, né? Mas eu queria passar muito rápido sobre inovação social, né? E aí mostrando que muito desses empreendimentos, então eles não é um monobloco, né? Alguns desses empreendimentos, se a gente pega só o exemplo, né, da Justa Trama, né? A Justa Trama, ela é um negócio, eu considero como um negócio social, mas que tem uma lógica social muito mais forte, por exemplo, do que o programa Vivenda, né? Então, aqui, numa das pesquisas que eu realizei para minha tese de livre docência, eu fui organizando e vendo que os negócios sociais, alguns têm mais lógica de mercado, outros têm mais lógica social, né? E fui entendendo, né, quais eram as inovações, né, usando as categorias do Manual de Oslo, né, então entendendo se as inovações eram muito mais de produto, processo, marketing organizacional, e se essas inovações, elas visavam uma necessidade social, né, e fui analisando essas inovações pela finalidade, né, assim, se aquelas categorias que eu mostrei para vocês, o tipo de inovação, né, se era a abrangência dessa inovação e a profundidade dessas inovações, né? E acabei desenvolvendo uma pesquisa que já é interessante, porque ela cobre de 10 anos atrás, que chamou Brasil 27, onde a gente foi estudando esses casos, e foi muito interessante porque a gente foi indo para os 27 estados, por isso que era Brasil 27, e a gente foi fazendo uma jornada, estava com 2 pesquisadores que eles queriam fazer um mochileiro pelo Brasil, né? Assim, aí eu falei, puxa, mas só mochileiro, né? Quem sabe a gente coloca uma lente acadêmica, né? E eles abraçaram essa fala, e a gente criou um projeto, né, no formato de expedição, né, onde a gente fez um primeiro mapeamento, estudamos um negócio em cada estado, né, e a gente foi compartilhando isso na mídia, a gente tinha espaço na Folha de São Paulo, ainda era uma época que, né, Facebook estava muito forte, né, se fosse hoje estaria no TikTok, né, mas aqui foi no Face, e foi muito interessante, porque já em 2013, né, quando foi realizado, a gente conseguiu juntar uma base de 1.100 negócios, né? Hoje a gente tem, para aqueles que querem conhecer mais, tem uma base pela Pipe Social, né, que aglutina e, de alguma maneira, mostra muito desses negócios sociais. Se algum tem interessado mais em negócios, né, comunitários, na floresta, a Conexos tem uma base de dados bem interessante. Então, a gente já começa a ter base de dados, o que isso no Brasil é muito raro, né? Mas aqui a gente, graças a Deus, a gente tem, e a partir disso, né, a gente foi, né, mapeando 27, né, Justa Trama foi um deles, por isso que eu tenho um carinho muito grande, e Solarir também foi outro que a gente analisou, e a gente chegou a algumas conclusões, né, aqui a gente fazia uma análise, né, se esse empreendimento tinha mais lógica de mercado, mais lógica social, né, e os resultados aqui aparecem nos tipos de inovação, né? Vocês vão ver por essa intersecção, né, de cores, né,
que nos 27, né, isso em 2013, mas eu arrisco a dizer que permanece, né, esse cenário, a gente vê muitos dos nossos negócios, né, com forte inovação organizacional, ou seja, é sempre um trabalho muito colaborativo, isso é um valor muito interessante, né, quando a gente olha para esses empreendimentos, né, onde tem bastante inovação organizacional, tem inovações mercadológicas na forma de precificação ou no ponto de venda, né? Isso é muito fácil de ver, mas a gente vê pouca inovação de processo. Tá aqui, né? Então, até o professor Olmos falou do José, né? Que entrou aqui na PUC, que é focado em processo. Eu acho que a gente ainda tem isso, que a gente tem assim um grande espaço, né, para a gente poder introduzir mais inovações de processo nos nossos negócios sociais. Se a gente ver as categorias de geração de valor socioambiental, a gente vê que muitos deles estão atuando nessa categoria de ampliação do capital produtivo e do capital humano. Mas esse gráfico eu gosto muito, né, que é as várias, né, as 8 categorias, né, de 9 gerações de valor socioambiental, e se os empreendimentos são mais lógica de mercado como lógica social. Claramente a gente percebe que aqueles que têm um DNA puro sangue na parte de lógica social, na sua concepção, na forma como ele contrata fornecedores, na sua própria contratação de colaboradores, enfim, na sua governança, no processo decisório, a gente percebe que esses estão muito mais atentos e geram muito mais valor socioambiental do que aqueles com uma lógica de mercado, né? E se a gente compara, né, a inovação, né, e aqui o tamanho da bolinha, né, significa a potência dessa geração de valor socioambiental, a gente vai ver que aqueles empreendimentos, né, com maior pegada social, né, elas geram, né, maior valor socioambiental e elas atendem, elas oferecem, né, inovações mais disruptivas, né? Aqueles que têm uma lógica de mercado, ele é interessante porque eles oferecem uma oportunidade de maior abrangência, né? Então, você tem aqui uma diferença entre profundidade do impacto e abrangência do impacto, né? E aí isso ficou muito claro, né, nessa minha investigação, que os empreendimentos com lógica social, eles tendem a gerar impactos com mais profundidade, que proporcionam maior desenvolvimento local e transformação social, e a sua grande contribuição, que era a pergunta base de desenvolvimento sustentável, que é uma contribuição qualitativa. Já aqueles empreendimentos com lógica de mercado, eles também são muito importantes, eles provocam impactos de maior abrangência, mas a sua contribuição é mais quantitativa, né? Então, é muito interessante, porque isso começou a me refletir no meu diálogo com fundos de investimentos de impactos, e os fundos de investimentos de impacto acabam olhando muito mais esse que tem uma contribuição quantitativa. E se isso é uma verdade, talvez fundações, algumas organizações, né, que têm um olhar mais da filantropia, poderiam contribuir, né, sim, muito mais efetivamente para o incremento desses empreendimentos com lógica social, né? Se a gente, então, pensar em algumas considerações, aqui ainda tem alguns assuntos, né, de escala, né, mas eu acho que é importante, né, mostrar a relevância dos negócios sociais, né, assim, que, assim, é importante esses gestores dessas organizações, né, reconhecerem o princípio da incompletude institucional. Isso significa que é um convite para fazer algo sempre em colaboração. A criação de valor socioambiental, ela tem que ser vista como prioritária, e a criação de valor econômico como um objetivo necessário para atingir a geração de valor socioambiental. Isso faz com que os profissionais que atuam nesses negócios sociais tenham visão de longo prazo, né? Visão de mercado, visão sistêmica, né? Isso faz Professora com que... Graziella, ficou Oi. mudo. Ah, ficou? Ficou mudo? Professora, nos ouve? Oi. Sim, estou Aqui escutando não bem. ficou não, Cibele. Aqui tá saindo Acho que é a normal. nossa rede aqui. É.
Isso, agora só não sei, o meu slide Professora, saiu. só um Oi, momentinho para quem nos ouve. Vocês me escutam? Sim, a gente te escuta. Sim. E estão vendo os slides? Sim, tá tudo normal. Então tá. Então só vou finalizar para a gente só passar rapidinho, né? Então acho que a questão assim é a gente discutir, né, a ampliação destes empreendimentos, né? Então aqui a gente tem a diferença entre você só crescer o empreendimento, como você pode escalar. E aí eu acho que a gente pode falar dessas autoras que eu acho muito interessante, de que mostram que uma escala, né, de um negócio tradicional é muito mais a gente pensar num crescimento daquela organização e na replicabilidade dela, né? Ou seja, de eu crescer, né, em termos de número de beneficiários. Mas existem duas outras formas que são muito interessantes que a gente pode pensar para os negócios sociais, né? Como que você vai scale deep, quer dizer, você vai modificar, né, relacionamentos, valores culturais, né? Então, aquilo que a gente estava falando, como que a gente muda o mindset, né? Mas também scale up, assim, muitos empreendimentos, eles podem até continuar no mesmo tamanho, mas na hora que eles se colocam numa posição também advocacy, eles criam regulamentações, ele influencia a definição de algumas regulamentações, eles estão gerando um impacto enorme, né? Então, acho que esse é uma forma também diferente da gente ver a escala que um negócio social pode ter, e para isso é muito importante, né, a gente olhar os negócios sociais e o crescimento deles, né, numa forma de ampliar geograficamente, replicar o programa, sistematizar a experiência, influenciar políticas públicas, e a gente pensar em mudanças culturais. Para a gente fechar, não vou passar aqui vários aspectos, eu acho que eu queria finalizar com três slides, né? Primeiro que os desafios dos negócios socioambientais é um aumento das demandas, infelizmente, né? A gente sempre fala de uma empresa quando a gente quer criar um empreendimento. A gente fala, bom, qual que é o mercado? Qual que é a necessidade? Infelizmente, aqui a gente tem demandas enormes, né? Então, a gente tem um mercado para os negócios socioambientais, mas a gente precisa ter aí, né, grandes esforços para essa autossustentação. O ponto de equilíbrio de um negócio de impacto é de 6 anos, 6 a 8 anos, e isso é muito acima de um negócio tradicional. Para que ele consiga mais rapidamente, a gente sabe que as articulações institucionais, uma cultura de colaboração e muitas vezes, de fato, pensar quem é que eu atraio para o meu empreendimento, né? Então, essas estratégias de gestão de pessoas, elas são muito, muito importantes, né? Em termos de ecossistema, né, eu acho que tem aqui a necessidade da gente já, né, furar algumas bolhas que já foram furadas, né, mas ainda é um ecossistema recente, né, mas ainda falta capital semente, tem muito recurso, mas muito numa tradição de venture capital. É importante ampliar a diversidade, né, focar setores e segmentos de baixa renda, e a gente tem que conseguir mais recursos vindo do mercado tradicional e de que talvez fundações, né, possam, né, dar capital semente ou em empréstimos, né, a preço, a valores com taxa de juros menores, pode ajudar muito alguns negócios sociais nessa fase inicial. E se a gente pensa em termos de geração de conhecimento para o nosso campo, aqui eu elenco alguns enfim, né, assim, talvez dicas ou alguns tipos de trabalhos que devem ser, que eu acho interessante, né? Ainda no Brasil fala-se pouco sobre contratos de impacto social, numa atuação de como que, né, o setor público poderia estar utilizando mais os social bonds, né? Faltam mais pesquisas sobre o resultado da ação de aceleradoras, o que fez a diferença eu passar para uma aceleradora de impacto, né? Acompanhar a evolução de negócios que receberam investimento de fundos, né? Nessas saídas, né, destes fundos, né? O que aconteceu com aquele empreendimento, definir métricas, né, de metodologias de mais fácil operacionalização. Existem já metodologistas bastante robustas, mas que difíceis, né, de serem implementadas pelo
o empreendedor que está lutando para a sua sobrevivência, identificar fatores críticos, né, estratégias de crescimento, né, então como que é dentro do ciclo de vida de um empreendimento, né, o que fez a diferença sair desse vale da morte, no caso de negócios de impacto, e eu acho que tem aí um papel que eu acho que a PUC tem aí, já está fazendo, né, trabalhos excepcionais, né, que podem depois serem sistematizados, né, para saber qual que foi o papel da universidade em toda a jornada deste empreendedor de negócios socioambientais, identificando as necessidades específicas. Puxa, esse empreendedor que vem da periferia, esse empreendedor, né, essa mulher que resolveu empreender, né, se é uma mulher negra, né, empreendimentos que usem tecnologia, empreendimentos com foco mais ambiental. Então, acho que esses são alguns pontos, né, e deixo para vocês algumas reflexões, né, assim, que eu acho que tem um autor que escreveu que, seja qual for o rótulo, capitalismo criativo, capitalismo filantrópico, nova economia, investimento de impacto, blended value, valor compartilhado, são todas enraizadas nessa observação de que nenhuma reforma pode acontecer enquanto as empresas voltadas para a maximização de lucros permanecerem como único motor de capitalismo, né? E governos e mercados devem reconhecer e apoiar empreendimentos voltados para benefícios sociais, né? Como legítimo, né? Assim, então, o bom é que aqui no Brasil a gente já reconhece como um campo, né? Como que é possível ampliar e consolidar esses negócios, né? No livro On Impact, né, do Ronald Cohen, né, ele faz um convite, né, assim, visualize um mundo onde a desigualdade está diminuindo, onde os recursos naturais são regenerados e as pessoas podem liberar todo o seu potencial e tirar proveito, né, assim, o que cada um de vocês está fazendo, né, para mudar este mundo, né? Gosto muito dessa provocação, né, de um biólogo, né, que diz que destruir florestas tropicais para ganho econômico é como queimar uma pintura renascentista para cozinhar uma refeição, né? Assim, então, como que a gente vai incorporando a relevância da questão da conservação, né? Enfim, né, e quais são essas estratégias de aumento de escala de um negócio regenerativo, né? Então, acho que com isso eu finalizo, pelo menos assim, agora deixa eu parar para o compartilhamento, né? E estou muito aberta para a gente poder conversar aqui, né? Ver e escutar um pouco de vocês, reações, impressões, né? Dúvidas, angústias. Eu não estou escutando, professor Olmos. Vou falar de novo. Deixar aqui o nosso muito obrigado até esse momento espetacular. A gente aprende coisas que sequer havia pensado, né? E já foram objeto de pesquisa do seu trabalho aí na USP, o que é espetacular. Uma coisa que eu sempre quis perguntar, mas nunca tive chance, como são os financiadores? São bonzinhos? Porque a gente fala de grandes corporações, aí no próprio ICE nós temos Raia Drogasil, Vale, Fundo Vale, Natura, nós temos Raizen, que tem a Cosan, que é a Shell, um monstro aí. Esse povo é bonzinho ou para dar 10 mil reais ali tem que botar 500 mil planilhas de controle? Qual que é a experiência de vocês, o que você observou até hoje nessa jornada aí? Tem coisa mais fácil, tem coisa mais difícil, e uma coisa que a Célia mencionou, não é fácil a prestação de conta depois, né? Então, assim, eu estou até colocando aqui no chat, assim, um site que foi criado pela Aliança para o Impacto, chama Investir com Impacto. Lá vai ter a descrição dos principais investidores nessa lógica de fundo de investimento de impacto, que pelo último levantamento, que foi publicado em março de 2023, né, são em 38, né? E quando eu comecei a estudar esses empreendimentos, a gente se falava de 3, né? Que era a Move, a Vox Capital e a Citaui, né? Então, já houve um crescimento exponencial, né? Assim, então, a gente tem, e muito interessante, que eu acho que a gente conseguiu aumentar em termos geográficos, em termos, né, financeiros, mas eu diria, assim, eu nem acho que, assim, acho que são pessoas do bem,
né? Acho que querem fazer algo que seja positivo, né? Mas nem todos eles, assim, estão dispostos a abrir mão, né, do que seria a média do retorno financeiro, né, obtido num portfólio tradicional, pelo fato de você adicionar o impacto, né? Mas existem, né? Existem genuinamente, né? Pessoas e eu acho que todo mundo, assim, aqui é um convite, assim, recursos tem. Recursos não faltam quando você já tem esse empreendimento, mas o problema é o momento desse empreendimento. Então, aqui, a gente sempre, há 7 anos atrás, a gente falava muito da muita falta do capital semente, né? Hoje, a gente começa a ter mais alternativas para o empreendedor com as plataformas de crowd equity, crowdfunding, né? O que democratiza mais, né? Porque eu posso, assim, eu, Graziella, né, investir talvez no programa Vivenda, né, com, né, R$ 1.000, ou fazer R$ 100 no... Então, assim, a Citaui tem um papel muito importante, né, de criar este tipo de alternativa para aquele empreendedor, professor Olmos, que não quer ter um sócio, porque esses fundos de investimento, o principal mecanismo financeiro que é A utilizado sociedade. é a sociedade, né? Então é dívida Isso. conversível, né? Assim, e é uma permanência que você vai estar com aquela pessoa por 7 anos, né? E que depois você não sabe quem vai ser. Então é aquele casamento que você fala, puxa, eu adoro você, você do bem, tá aqui, né? Queremos o mesmo impacto, mas depois de 7 anos vai saber, né? Então, nem todo empreendedor quer ter um sócio, né? O bom da história é que hoje a gente tem outras alternativas, né? E eu acho que isso está crescendo e a gente tem muitas fundações, porque fora do país, existem países que, inclusive, pela própria legislação, estimulam que um percentual, né, do endowment daquela fundação possa ser aportado em negócios, né, sociais, né? No Brasil, isso ainda está numa discussão, né? O quanto que uma fundação ela pode ser sócia, ela pode ter participação, né? Nesse momento ainda é mais complicado, mas eu diria que ela pode ser feito empréstimos e podem ser feito doações, né? Para que você possa aí desenhar uma inovação, né? Então eu diria que tem pessoas do bem, sim, né? Eu acho que só não acho que qualquer empreendedor precisa achar que investimento de impacto é um indicador de sucesso, eu ter conseguido uma série A, entendeu? Não acho que isso é indicador, né? Tem custos, né, muito grandes, né, e não necessariamente necessários, né? Os 3 casos que eu passei para vocês não utilizaram fundos de investimento de impacto, mas, por exemplo, a sua captação foi feito de outra maneira, no caso da Vivenda, teve uma debênture social, né? No caso do Howard, né? Teve um tipo no início de doação, enfim, cada uma teve, e a Justatrama foi um crescimento orgânico, né? Ou seja, a partir das próprias condições, né? Muito bom. Obrigado. A professora Cibele, acho que levantou a mão. Deixa eu primeiro agradecer, né, brilhante exposição e diálogo, né, debate, apresentação do tema, e eu tenho, assim, um monte de dúvidas. Opa! O que é bom, né? São dúvidas, não fique preocupada em responder as dúvidas, né? Mas, assim, para a gente tentar pensar juntos, tá? Nessa temática, né? Então, eu olho assim, esse modelo de hibridismo, eu acredito muito, e também aprendi, porque antes eu não tinha esse cuidado, a não me preocupar tanto com os conceitos, o que é, o que não é, né? Gostei muito da abordagem da Cecília Meirelles, li muito Cecília Meirelles também. Então, porque senão a gente cai no risco, né, de falar, bom, então, de perder a essência, que eu acredito, posso estar equivocada, que é a geração de impacto socioambiental positivo, social, ambiental, é a geração, essa entrega, né? Então, essa é uma parte, e se a gente ficar muito apegado
estrito, somente ali, né, na questão de, bom, então essas empresas que não nasceram genuinamente na natureza com os 4 filtros, não geram um impacto socioambiental positivo, não, elas geram, mas de outra forma, né? Isso. É uma outra estrutura, uma outra organicidade que foi criada e que elas geram, mas existem as que movidas, e aí essas nomenclaturas novas que têm surgido, né, movidas por um propósito, e a busca até pela necessidade, né, um olhar diferenciado, a questão da inovação social, então tudo isso acho que tem motivado e levado a essa nova lente de construção dos ambientes de negócios. Então, por isso que essa forma né, de produzir valor, de entrega de valor, de captura de valor, ela bebe bastante, a meu ver, da sustentabilidade, até pela questão da necessidade mesmo, considerando, por exemplo, a questão de escassez dos recursos. Né? Então, eu acho isso bastante interessante. E tenho provocado algumas discussões na questão de modelos de negócios sustentáveis, né, que usam a sustentabilidade como base e que geram valor socioambiental. Então, sem necessariamente classificá-los como negócios sociais ou negócios de impacto, né? Isso numa discussão mais em pesquisa, né, no mestrado em sustentabilidade. Porque é muito daquilo também que a gente já ouviu falar. O desenvolvimento por si só, fazendo uma analogia com a palavra desenvolvimento sustentável, desenvolvimento por si só ele já deveria ser sustentável. Exato. Os negócios por si só eles já deveriam gerar um impacto, já deveriam ter essa geração de valor socioambiental. Né? Mas se a gente precisa categorizar, classificar, é porque ainda, né, há uma necessidade de ter esse movimento, dadas as questões históricas, né? Se nós olharmos aí a Rio+20, né, as discussões relacionadas aí ao tal desenvolvimento sustentável, a gente realmente não tinha uma preocupação e estratégias muito direcionadas para essa questão ambiental, né? Então, a questão da econômica, ela se sobressaía antes do social e o ambiental. Então, acho que a gente está no movimento, principalmente agora aqui no Brasil, mais recente, né, finalzinho aí dos anos 90, década de 90, que tem levado, né, ao surgimento desses novos negócios, como tem sido retratado, tanto na pesquisa que foi uma pesquisa mais inédita, posso dizer isso, né, da professora do pós-doutoramento, se não foi uma das primeiras no Brasil, tá? E essas outras que têm surgido agora pela PAIP, né, de mapeamento, de indicar, e que a gente tem visto que tem evoluído as características mesmo desses negócios, tanto do âmbito da própria forma como ele se estabelece na construção dessa entrega de valor, né, na forma como eles criam, né, geram a preocupação de olhar a problemática e não a solução, para construir, para fazer esse coletivo, esse traçado, né, essa trilha de conhecimento que é gerado dentro do próprio negócio, que permite a ele escalar não nesse sentido, mas trilhar, né, e evoluir, né, a sua entrega, dentro da sua visão de impacto, né, dentro da sua missão aí de negócio. Então, tudo isso. E, olhando um pouco esse exemplo da justa trama, se a gente olhar nessa cadeia no modelo de cooperativas, então a gente está muito, se não é, cooperativas não é, né, a gente teve uma boa discussão isso aqui internamente já, daí a gente teve um olhar a partir da economia solidária, do Peter Singer, tudo, e não, olha quanto que esse tipo de empreendimento, antes da gente discutir tanto esse termo, a terminologia em si, ela já entrega valor. Já está, né, a forma lógica de construção dela já está ali enraizada nessa entrega de valor da forma como a gente também encontra, né, nos negócios genuinamente de impacto sociais, né? E se a gente olhar a questão dos impactos em relação à proteção mesmo do solo, né, que a produção de algodão orgânico gera, né, entre outras coisas, a inclusão produtiva, a geração de renda, enfim,
é uma diversidade, né, de benefícios de entrega de valor que já era feita, mas que a gente não discutia dentro da concepção de negócios de impacto. Então, acho que esse cuidado, né, eu estou aprendendo a discutir com os meus pares aqui, para que a gente avance um pouco mais. E a questão dos desafios. Eu estava dando uma olhada muito rápida no último mapa que saiu agora da PAIP, e vendo essa questão da construção de indicadores, né? O quanto que esses negócios estão preocupados com desenvolver dentro da sua própria concepção os seus próprios indicadores, ou buscar indicadores que permitam a eles revalidar essa ideia, né? Revalidar, evoluir na entrega de valor, a questão de olhar para os resultados baseado nessas ferramentas e nesses indicadores, para que a gente possa ter quantitativamente, mas principalmente qualitativamente a entrega, né? E a questão de impacto, que fica um pouco, que é um gargalo muito grande, olhando para essa questão de métrica e de avaliação depois desse impacto, né? Que depende aí de um estudo mais longitudinal. Ontem nós tivemos aqui nós estamos na semana acadêmica, então uma das nossas mesas foi com o observatório da PUC Campinas, que tem dialogado com outros observatórios, né, na busca de trabalhar quantitativamente, mas qualitativamente essas bases de dados e indicadores. E nós tivemos a grata alegria também de ter conosco o professor Paulo Januzzi. O Januzzi, foi da outra vez que quando eu fui aí, foi o Januzzi, não foi? Foi. Januzzi foi meu orientador de mestrado, né? Então, ele veio trazer essa questão, né, de unificar mesmo essas bases, da gente reconstruir algumas... esse olhar, né, diante das questões, né, problemáticas de desigualdades sociais que a gente tem, né, de formas distintas no Brasil como um todo. Então, isso também é válido para os negócios de impacto, né? Apropriar uma adaptação de critérios, de indicadores, de métricas, de metodologia, e mesmo da forma de envolver esse público, né, para gerar esse valor, porque a nossa, é o que a professora colocou, né, muitas vezes o empreendedor ou quem está no ecossistema, esteja acelerando um negócio, será que a gente consegue ter essa percepção clara do que realmente importa e que da necessidade, né, que aquela realidade sente, né, se a gente não vive aquela realidade? Então, estar mais próximo, né, ali na ponta, desenvolvendo alguma atividade até de extensão, eu acho que alimenta as nossas ações, né, e faz com que o nosso olhar se amplie nas abordagens, visando fortalecer esse ecossistema, né, enquanto universidade mesmo aqui, né, sair um pouquinho e eu acho que a USP, né, faz muito isso. Ela tem o Centro de Empreendedorismo, né, que propicia essa condição, e a gente aqui também está tentando acompanhar os bons exemplos de vocês a partir da Liga Acadêmica de Negócios de Impacto, né, que iniciou o ano passado aqui na Faculdade de Administração. Então, professora, eu, assim, brilho os olhos, né, convido a todos a lerem com essa referência, que é a pesquisa de pós-doutorado, né, da professora Graziella Comini, que ela trouxe aqui trouxe uma metodologia, né, essa questão da lógica de mercado, a questão de mensurar, tá, os negócios estão mais orientados, aquele grupo para a lógica social, ou para uma lógica mais de mercado mesmo, né, qual que é como é que eles se estruturaram, né, nos 27 estados. Então, é uma metodologia que pode ser aplicada e ampliada, né, porque os negócios hoje têm mapeados mais de 1.000 negócios no Brasil, e que a gente poderia utilizar essa metodologia. Então, uma perguntinha. Essa metodologia que está lá, né, nessa pesquisa de pós-doutorado, se nós tivéssemos que, assim, como é que a gente poderia aplicá-la,
né, pegando um estado, olhando, sei lá, outros 50, 30, 40 negócios num estado, a senhora vê que a gente precisaria fazer alguma outra adaptação, algum outro cuidado em relação ao que está ali? Tem alguma sugestão na forma da gente se apropriar desse estudo para replicá-lo? Não, eu acho que assim, não, eu acho que assim, eu olhando assim, né, 10 anos, né, assim, na verdade a pesquisa foi feita em 2012, 2013, né, mas de fato a tese de livre-docência acabou sendo em 2016, né, 2017. Eu olhando, assim, eu acho que faz muito sentido aqui. As categorias, para mim, eu vejo hoje, quando eu bato, né, assim, vou conhecer um negócio, assim, eu consigo claramente, com aquelas categorias, né, saber se ele tem uma pegada mais social ou uma pegada mais de mercado. E, por exemplo, os que têm pegada de mercado são aqueles muito mais abertos a serem, assim, a buscarem fundos de investimento de impacto. Aqueles que têm uma lógica mais social são aquelas que não veem nos fundos de investimento de impacto a solução para a captação de recursos, né? Então, eu sinto que daquele jeito que está, pelo menos para mim fez sentido, assim, mas para mim foi uma organização lógica, porque eu não queria tratar os negócios sociais como um monobloco. Então, assim, e o que vai caracterizando? Ah, então é só o setor, assim, mas o setor é muito óbvio, né? Eu achava que tinha uma coisa muito mais de identidade. Eu não quis usar o termo identidade, eu ia entrar numa seara muito mais complexa. Então, eu pensei muito mais sobre, por isso que eu chamei de lógica, né? Que era um pouco mais como o que pauta algumas decisões, né? Puxa, se eu tenho uma filosofia muito mais de reinvestir o lucro, né? Então, assim, acho que as propostas, né, do Yunus está muito mais de negócios com essa lógica social. E o que eu queria mostrar, na verdade, né, assim, eu sei que eu não estou respondendo a tua pergunta, era que eu não queria que o campo só olhasse para os negócios com lógica de mercado como sendo esses os mais bonitinhos, os mais charmosos, porque eles têm uma abrangência, muitas vezes usam tecnologia e não tem. Sim, eles são importantes, eles têm eles agregam valor, mas também os outros agregam. Então, eu queria muito mais, quase como se fosse uma bandeira de defender também esses empreendimentos que talvez não queiram crescer tanto, porque eles se veem muito mais no território e eles não são menos bonitos do que aqueles que de alguma maneira assim são muito dialogam mais facilmente, né, com nesse mainstream, né, do sistema capitalista, né? Os outros eles ficam quase um bicho estranho, assim, não é ONG, não é, mas tem um jeitão de ONG, mas vendem alguma coisa, então eles são mais esquisitinhos dentro da nossa mentalidade ainda muito contaminada de business as usual, né? Já os outros, assim, puxa, não, um negócio na área da educação, que faz isso, faz aquilo, desenvolver um aplicativo e tal, e não sei. E aí esses conseguem tem uma convivência mais fácil e acabam acessando recursos, né, que já de alguma maneira muito similares de venture capital. Então, era mais um Sim, e até a posicionamento. questão, Desculpa. e até a questão da escalabilidade, porque nem todos têm essa intenção da escalabilidade, né? Exato. Não é porque ele escala e que ele tem mais sucesso. Às vezes a Isso. intenção dele é ser menor mesmo, É, é ser bom no que ele faz naquele território. Então é porque eu sou muito. interessante essa abordagem. Porque Vou passar ao professor Umes. eu venho muito de estudo de empreendimentos sociais, né? Então, eu começo meus estudos na administração analisando muito as organizações sem fins lucrativos, né? Entendendo parcerias dessas organizações com o governo, né? Então, talvez eu mesma tenha uma lente muito do que, né? O small is beautiful, né? Assim, do pequeno que atua com profundidade, né? Então, talvez eu tenha um pouco esse viés, né? E talvez eu quis mostrar que a diversidade ela é posta no campo de negócios sociais, e eu acho que a gente deveria levantar uma bandeira de que
todos eles têm uma contribuição, né? Mas eles precisam sobreviver. E eu acho que tem uma palavra que você comentou, né? E acho que também foi reforçada pelo professor Olmos, que a busca pela sustentabilidade financeira, ela é real, entendeu? Ela é real e ela é fundamental, porque não adianta você gerar valor socioambiental e você não existir, né? Se você não, né, não conseguir manter as suas operações. Então, a busca por essa sustentabilidade, ela é uma dor deste empreendedor, né? E por isso que a gente diz que ela tem que ser, só que a geração de valor socioambiental, ela parametriza o processo decisório, né? Mas que ela, de alguma maneira, ela é condicionada por uma sustentabilidade financeira, né? Então, é por isso que a gente tem que trabalhar com essas duas dimensões. Mas eu digo que pode ser replicado, assim, e eu acho que a ideia é um pouco de entender quais são essas inovações, né? E talvez entender, e tem muitas coisas dos trabalhos que se avançaram, né? De aprofundar nas tensões, né? Será que existe tensão entre gerar valor socioambiental e gerar valor econômico, né? Então, tem alguns trabalhos bem interessantes, algumas teses. Então, acho que tem muita coisa a ser estudada, viu? Assim, isso também é um... Muito obrigada. Uhum. Muito obrigado, professora. Obrigado, Cibele. Cibele está aqui do meu lado, para quem quiser ver, ó. A Cibele está aqui do meu lado. Estamos aqui na Pró-Reitoria de Inovação. Começamos esse ano, em fevereiro, então temos uma longa jornada pela frente. Eu precisava agradecer à professora Graziella pela gentileza de ter estado conosco. E uma última pergunta para ela poder encerrar com isso, além dos nossos agradecimentos sinceros. Vamos marcar a data da sua vinda aqui para a gente discutir bastante interação, bastante atividade, e os alunos vão poder conviver um pouco assim, com você aqui mais rapidamente, mais pessoalmente, em sala de aula, o que vai ser um privilégio. Mas uma pergunta é a seguinte: existe espaço para a gente lutar, ou trabalhar, ou ir atrás de um trabalho de desenhar e botar no ar um curso de graduação em gestão de empreendimentos sociais ou de empreendimentos ou de organizações do terceiro setor, alguma coisa desse tipo, porque não tem, né? Talvez alguns em nível de pós-graduação, especialização, tem alguma coisa aí, mas graduação, eu não sei se a gente conseguiria reconhecer isso no MEC, seria uma linha de formação dentro do curso de administração. A senhora... Camila vai fazer um encerramento. Responda, por favor, depois nós encerramos com a Camila. Eu acho que a nossa bala de canhão é melhor quando eu introduzo dentro do curso de administração este olhar para os negócios sociais, assim. Então, quando eles viram casos, assim, da discussão de estratégia, quando eles estudam na parte financeira, eu estudo, porque aí, assim, eu vou incutindo a noção e a importância do impacto para todas as pessoas, porque senão eu fico num nicho, é quase como se, assim, então fica, assim, aquela bolha, né, assim, é uma coisa separada da sociedade, não é? Então, mas, assim, acho que é válido a gente ter cursos, mas de especialização, tudo mais. Na graduação, eu gostaria que os nossos alunos, que já vêm com o desejo do propósito, né, eles pudessem conhecer mais, né, exemplos, né, e eles poderem ser aí contaminados, né, contagiados, na verdade, positivamente, para que eles possam fazer a diferença no mundo, porque acho que todo mundo tem isso. Como que eu posso ser um change maker, né? Assim, como eu posso influenciar, né? Nós aqui influenciamos dentro das nossas universidades, nós somos intraempreendedores e naquilo, criando essa semana, criando disciplinas, acolhendo, né, alunos que queiram desenvolver TCC, que queiram desenvolver empreendimento, né, e eu acho que cada um pode contribuir, né, e por isso que eu acho que na hora que eu coloco o tema de forma transversal, eu acho que eu gero mais impacto. Muito bom, excelente. Bom. Professora Camila, a senhora está por aí? Estou aqui. Então tá. Então, até levantei a mão para vocês não esquecerem de mim, porque eu queria agradecer a Graziella.
Na verdade, antes de eu finalizar e fazer os agradecimentos todos, eu queria convidar quem está presente aqui para estar com a gente amanhã na sala 900, às 9 horas da manhã, que a gente vai ter uma apresentação de um empreendedor social, na verdade é um instituto, né, justamente nessa discussão aí do final, que é o Instituto Anelo, e ele traz a música como propósito, a música como propósito. Então, é o Instituto Anelo, e esse instituto, pelo ensino da música a jovens, ele muda vidas. Porque esses jovens vão se empregar e vão usar isso como profissão. Então, é muito interessante e queria convidar todo mundo que está aqui para estar lá presente, lembrando que tem vale presença. Então, mesmo que você tenha aula nesse horário, não tem problema, tá? A gente entrega lá, você tem um vale, você vai poder contar isso como presença. E vale a pena, né? Vamos conhecer um pouco na prática desses empreendimentos que nós falamos durante essa semana. Então, era isso o recado, né? Eu coloquei aqui no chat uma descrição do que é o Instituto Anelo, o horário certinho, e o Lucas que vem falar que é esse empreendedor. Dito isso, né, queria encerrar aqui agradecendo muito pela fala, pelas contribuições e pela parceria, né, da professora Graziella, aí de alguns anos já, e que a gente espera que se estreite cada vez mais. Agradecendo o professor Olmos, a professora Cibele, pela organização e todo o staff aqui da Pró-Reitoria de Inovação pelo suporte, né? Tá todo mundo trabalhando nos eventos. E quando a gente vê um evento assim, com esse nível de discussão, trazendo esse posicionamento para os alunos, a gente tem certeza que o nosso trabalho vale a pena. Muito obrigada, viu, Graziella? Boa tarde. Boa tarde. Eu super, assim, para mim passou muito rápido. Peço desculpa que a gente às vezes traz muitos slides, né? Assim, que a gente 100%. se empolga, né? Mas me Perfeito. coloco à disposição, também à disposição dos alunos, né? Podem mandar meu e-mail, né? Assim, então, e faço a ponte também com os alunos aqui da USP. Eu acho que vai ser uma experiência muito rica a gente fazer os alunos trabalharem juntos, né? Assim, interagirem, porque nós já interagimos, mas é muito bacana a gente interagir com realidades diferentes, né? A gente tem uma realidade bastante diversa na universidade, o que também isso é muito bacana, né, para os próprios alunos da PUC, né? Então, estou à disposição, sigamos para um mundo melhor, né? Acho que depende muito de todos que estão aqui, né, em qualquer cadeira que ocupe. Graziella, Deus lhe pague, fique com Obrigada. Deus, muito obrigado. Até Imagina. a próxima. Beijão, Abraço. tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.